A graça e a paz, pastor, está Graça conosco e hoje. paz. Nós chegamos aí no capítulo 16, a bondade de Deus. Hoje, dia 18 de julho, né, férias, né, aí, férias escolares. E nós estamos caminhando, né, já viramos o ano, né, estamos no mês 7. E a bondade de Deus, da página 165 à página 172. E aí, o que você tem a dizer sobre a sua experiência com os atributos de Deus até aqui? É muito bom, né? Os atributos de Deus aí, como teve uma lição aí da onipresença de Deus, aquela impressão assim, mas descoberta. E aí, com a medida do tempo, estão todos, né, digamos assim, numa linguagem mais fácil, interligados entre si, tem como desassociar um do outro, né? E um se completa e vai se completando, como diz no livro lá, é um entendimento em círculo, né? Que vai estar, estão todos ligados, né? E é cada vez mais prazeroso descobrir os atributos de Deus. Muito bem, o nosso texto de hoje, Salmos 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aquele que te temem, aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Então, a bondade de Deus, né, é uma bondade madura, né, é uma bondade equilibrada, né, não é uma dó, é uma bondade, né, é aquilo que transcende os sentimentos de falha humana, é algo que vem do trono de Deus de uma forma muito incrível, porque ela normalmente quando a gente fica com dó, eu tive uma experiência recente, para a gente já entrar com experiência. Na porta do Mercado Brasil tem um rapazinho lá, que ele pede lá e no final de semana ele pede lá no restaurante lá em cima. Então eu já conheço ele. E eu queria que ele já me conhecesse, porque aí ele só me pedia de 15 em 15 dias, não toda semana, todo dia, se passar por ele. Aí semana passada eu passei lá, fui no Mercado Brasil, ele pediu um arroz, eu dei o arroz. Aí 3 dias depois eu fui lá no Mercado Brasil, passei, eu acho que o uso da máscara, e aí ele pediu óleo. Né? Aí eu disse, não, hoje não dá não, né? Porque quer dizer, senão todo dia eu vou ter que agora dar alguma coisa para ele, né? E aí é uma bondade com mistura de dó. Então eu fui bondoso, eu tive dó dele. Eu fiquei me perguntando isso quando eu cheguei em casa, né? Porque a dó, ela não é provida de justiça. E Deus, ele é bondoso para aqueles que o temem. E para aqueles que se refugiam nele. Quer dizer, a bondade de Deus, ela está nesse ciclo da justiça, da misericórdia, do amor e de todos os atributos de Deus. Ele consegue, então, ser bondoso sem ser pecaminoso como a gente, né? Se é que você me entendeu. E pensando aí, estive pensando sobre isso, a bondade, e a bondade é assim, é inerente a Deus, faz parte dele. Não é aquele momento como você bem falou, tem um momento ali de dó, vou fazer isso, mas em outro momento, né, se desfaz tudo aquilo, não faz parte o tempo todo da pessoa, né? Deus é lógico, né? No decorrer da lição vamos ver que não é o tempo todo ele vai agir só no seu atributo de bondade, mas a bondade faz parte dele, não tem como ele desassociar. Vou deixar a bondade aqui guardada, a hora que eu precisar vou lá pegar ela e vou ser bom naquele momento, né? Ele é bom o tempo todo e nós não somos assim. Né? E Deus, é lógico, usa a bondade com justiça, né? Na medida certa, tudo, Deus tudo na medida certa, tudo é correto. Até ele querer falar em medida, a gente vai ter que querer bitolar Deus, aí também está errado, né? Só para simplificar um pouco. Né? E nós não somos assim. Né? Nós até podemos usar de bondade, mas ao mesmo tempo usamos de extrema maldade também, ao mesmo tempo sem o quesito justiça, é maldade por maldade. Né? Então, vamos lá ver o que Toze tem a nos dizer sobre a bondade de Deus. E no ponto 1, na página 168, a bondade de Deus é a força que impulsiona todas as bênçãos que Ele diariamente derrama sobre nós. A bondade de Deus, então, é a força que impulsiona, né, Deus, na sua fidelidade, mesmo como vimos na aula passada, a derramar sobre nós bênçãos, né, quer dizer, a nos abençoar. E aí eu fiquei pensando, quando vi esse capítulo, na Idade Média acreditava-se que quando um homem era próspero, ele era abençoado por Deus. Se ele não era próspero, ele não era abençoado por Deus.
bondade de Deus não estava sobre ele. Estava em algum pecado, no mínimo. Ou em pecado, ou era indigno, Deus o encontrou indigno de alguma forma. E isso se aplicava também à saúde. Se ele era saudável, porque Deus tinha aprovação sobre ele. Se ele não era saudável, porque Deus o reprovou, né? Ao ponto de que até hoje algumas tribos indígenas, quando nasce algum índiozinho lá portador de alguma deficiência, eles sacrificam ao nascer porque acham que ele foi amaldiçoado no ventre pelos deuses. Essa coisa é interessante, porque eu fiquei pensando na bondade de Deus. Então, se Deus, ele nos abençoa por si, dentro da sua onisciência, onipresença, onipotência, fidelidade, enfim, bondade, tudo, misericórdia, a nossa vida está exatamente naquilo que Deus quer, nos caminhos que Ele quer, de uma forma que nos prepara para encontrar com Ele. Ou seja, de novo, me parece então que o atributo da bondade dá uma desconfigurada na teologia da prosperidade, e nessa ânsia, até recentemente brinquei com uma pessoa conhecida, eu estou quase tocando no altar, ou comprando um copo de água ungido, para ver se eu ganho dinheiro, precisando de um dinheiro, né? Quer dizer, a razão, o conhecimento bíblico já nos conta que não é assim que funciona, né? A bondade de Deus é algo que transcende esse misticismo humano, essas armações, essas macaquices que os homens fazem para convencer Deus de abençoar, né? É algo que vem do coração de Deus. Bondade, ela impulsiona as bênçãos todos os dias, da mais simples de vivermos às mais complexas de alcançarmos vitória nisto ou naquilo, ou alcançar êxito na derrota, porque mais maduro do que alcançar vitória é alcançar êxito quando não vai bem, não é? Ou seja, você aprender com aquilo, você sair-se bem quando não deu certo, né? Se manter de pé, manter-se maduro. Então, ter um encontro com a bondade de Deus parece que nos fortalece a aceitar a vida, a aceitar o curso que Deus nos dá, a aceitar a direção de Deus sobre nós e a saber que essa bondade não será por nossos caprichos. Tozer tem uma frase num outro texto que Deus não se moverá por causa da nossa pressa nervosa. Quer dizer, nenhum ato de bondade dele vai ocorrer em nós porque nós demos um chilique diante dele. Ao contrário, vem dele, naturalmente, posicionadamente do coração dele por sua bondade. E a gente fala, né, às vezes Deus é bom o tempo todo ele é bom, mas independente de que nós possamos fazer, que nós deixamos de fazer, a bondade dele faz parte dele e vai ser executada. Às vezes nós queremos, né, até controlar Deus, que ele seja bom para determinada pessoa, que ele não seja bom para outra, que para nós tem que ser o tempo todo, né? Às vezes para mim Deus tem que ser só bom, o tempo todo tem que ser bom, né? Todo o tempo todo ele deve ser bom para mim. E às vezes nós queremos controlar até a medida da bondade de Deus. Às vezes Deus tem que ser bom até certa medida para fulano. Não, mas fulano talvez merece mais. Ele é independente disso, né? Muito independente. Deus vai agir dentro da sua bondade, né? E se Deus tivesse faltasse um pouquinho que seja da bondade dele, né, do ser dela, da bondade, do atributo de bondade, né, seria, como diria assim, né, talvez eu vou falar uma besteira, talvez faltaria um pouco do amor dele para conosco. Como não tem jeito de faltar bondade, né, não vai faltar amor, mas é tudo de forma, como o pastor João gosta de falar, de forma equilibrada, né? Mais uma vez a gente fala assim, não é tentando medir, controlar Deus, não, mas é porque perfeitamente, até porque é outro atributo dele, perfeitamente tudo no seu devido lugar, tudo da forma como que é. E graças a Deus pela sua bondade sobre nós, porque senão realmente literalmente nós estaríamos perdidos. Graças à bondade de Deus, né, que Ele nos chama até Ele, que Ele nos molda, é pela bondade de Deus. Porque Ele é bom para conosco e a bondade dele, né, como o salmista fala, a bondade dele dura para sempre. Né? E na página 169, no ponto 2, a bondade divina como atributo de Deus é automotivada. Vamos parar no automotivado. O que isso quer dizer, pastor? Automotivado é dele mesmo, dele próprio. Ele se
Ou seja, a bondade é originária dele mesmo. O Não motivo... vem, não vem de uma outra pessoa, não é gerado por outra pessoa. Ele é gerado também, não é atribuído, é inerente a ele. É. O motivo dele ser bom é porque ele é bom. Não porque a gente mereça ou não mereça, porque a gente fez alguma pressão externa. É automotivada, vem de dentro dele. Ela é infinita. O que isso quer dizer infinita? Quer dizer, a bondade de Deus não tem fim. Né? A bondade de Deus... Até que eu adiantei um pouco, né? Falar do Davi gosta de falar, a sua bondade dura para sempre. Para sempre, né? E sempre. E aí o que acontece? É infinita a bondade de Deus. Não tem limite para a vontade de Deus, para a bondade de Deus. Não há uma forma de... Às vezes a gente... Talvez a maior prova de humildade que a gente tenha é quando Deus é bondoso com alguém que a gente não seria. A gente olha assim, mas tipo assim, como assim? Não pode ser aquela pessoa prosperando, né? Aquela pessoa sendo abençoada, não dá, ela não merece. Não merece sob o nosso ponto de vista, mas a bondade de Deus é infinita e não está nesses quesitos de merecimento. Ela também é bondade divina, como atributo de Deus, ela também é perfeita. Como assim perfeita? Não tem nenhum defeito e perfeita, porque ela vai ser, mais uma vez falar assim, né, na medida certa que deve ser, perfeita, naquilo que é preciso para todas as pessoas. Para mim e para as demais pessoas, ela é perfeita. Não é, digamos assim, né, nem mais nem menos. É aquilo que realmente Deus escolheu para ser, que Ele pensou, que Ele amou a pessoa, que Ele teve a misericórdia, a bondade da pessoa, ela é perfeita nesse sentido. É o que realmente nós necessitamos na nossa vida. E ela é eterna, quer dizer, a bondade de Deus não tem princípio nem fim, ou seja, passou pelos outros atributos de Deus, né? É infinito, é perfeito, é eterno, né? É autoexistente, e, enfim. Uma vez que Deus é imutável, ele jamais altera a intensidade de sua amorosa bondade. Ou seja, então, Deus amanhã vai estar mais bom do que hoje? Não. Deus ontem foi mais ruim do que hoje? Não, e nem amanhã vai ficar mal-humorado e acabar a bondade. Então ele quer dizer, a intensidade da sua amorosa bondade, ela é eterna, é imutável, é fiel a si mesmo, quer dizer, não se altera. Né? E eu acho para mim, me dá uma segurança tão grande, eu tenho dito isso muito nas lições. Essa coisa de Deus ser perfeito em si, eterno, imutável, né, e todos os atributos que a gente vai estudando, a gente vai fundamentando essa imutabilidade de Deus, que todos os seus atributos são eternos, me dá uma segurança de relacionar-se com Deus, porque amanhã Ele vai estar lá de igual forma, para me receber, para conversar, não mudou. E a bondade dele transcende toda a nossa capacidade de agradá-lo ou não, né? Nós necessariamente não está firmada se nós o agradamos ou não. Ela é automotivada, ela é autoexistente, ela existe por si só, e Deus a derrama sobre os homens por seu infinito amor. E por ser Deus imutável, muito diferente de nós, às vezes quando nós agimos, quando a pessoa nos agrada, às vezes nós temos a tendência de ser mais boazinha com ela, né? De retribuir e tal. E Deus, né? Se fosse como nós estaríamos lascados, né? Que geralmente nós somos infiéis a Deus, nós damos canseira para Deus, nós damos trabalho para Deus no sentido errado da palavra. Então, aí Deus estaria constantemente, né? Se fosse como nós, né? Variações de temperamento, nós nunca seríamos, Deus não seria bom para conosco. Mas Deus, como Ele é imutável, Ele é bom na sua bondade, na sua totalidade, independente das nossas atitudes, se nós somos fiéis a Ele, não só até porque nunca somos, né? A determinado dia, talvez nós estamos mais, digamos assim, um pouco mais quebrantados diante de Deus. Mas é algum dia, outro dia não está nem aí, nem sequer nem lembra dele o dia todo, né? Para começar, tem dia que a gente nem lembra de Deus. Deus dependesse de nós para Ele ser bom, aí Ele não seria bom, muito difícil, ia ser raro Deus ser bom, né? Ainda bem que Ele não depende de nós, senão Ele não seria bom. Então, ou seja, o atributo de Deus da bondade é completamente, né, como os outros também, né? Mas agora nós estamos falando desse independente dos nossos atos.
né? né? Graças a Deus por isso. E olha que a gente nem está estudando arminianismo e calvinismo, mas os atributos têm me fundamentado cada dia que Calvino tinha razão. Definitivamente, se dependesse, se a vontade de Deus, se a bondade, se o estado de humor de Deus para conosco tivesse alteração, a gente pedia salvação com certeza. Ou no mínimo, né? Vamos até mais longe, né? Hoje estaria salvo, amanhã não, né? Não. Estaria uma coisa, né? O dia que ele estiver de mais bonzinho, não, hoje eu vou te salvar, não, hoje eu estou de mau humor, então você... Minha bondade está fechada hoje, né? Né? Aquele falar na lição anterior sobre a onipresença de Deus, está presente plenamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Pensa se Deus fosse fazer uma escala de bondade, então... Na segunda-feira ele vai ser bondoso com a África, na terça vai ser bondoso com a América, na quarta vai ser bondoso com o Ocidente, enfim. Chegaria um ponto que nós estaríamos distantes de Deus e fora da sua graça. E a grandeza em tudo isso é quando nós chegarmos diante de Deus, ninguém, mas de época nenhuma, de raça nenhuma, pode chegar e falar, Deus, mas o Senhor não usou de bondade comigo, usou mais de bondade com fulano. Né? Não vai ter direito a falar essa acusação em momento nenhum de Deus, como o diabo quis falar de Deus com Jó. Não, Jó é próximo, é tudo, ele não blasfema porque você é muito bom com ele, né? Tira a sua bondade sobre a vida dele, ele não vai deixar bem claro que ele não te ama, que ele vai blasfemar, que ele vai amaldiçoar o nome de Deus, né? Ou seja, né? E Deus, por a sua infinita soberania, permitiu um pouco ali para demonstrar que ele era soberano. No final, a bondade de Deus prevaleceu sobre tudo e Jó ainda foi muito mais abençoado. Não é? No ponto 3, na página 169 também, mesma parte, ponto 3, a bondade de Deus é sempre o motivo de nossa expectativa. Né? Quer dizer, nós vivemos debaixo da expectativa da bondade de Deus. Nós cremos na bondade de Deus, ainda que às vezes a sua bondade ele nos direciona para outros caminhos, fala um não bem falado, mas nossa expectativa é a bondade de Deus. O arrependimento, ainda que necessário, não é por si só meritório. É apenas um pré-requisito para que recebamos o dom gracioso do perdão que Deus nos concede em sua bondade. Ou seja, somos escolhidos, eleitos. Nós nos arrependemos porque Deus nos convence a isso, né? Não é um pré-requisito, não é meritório, né? Quer dizer, não traz mérito nenhum o fato de eu ter me arrependido, só por si, né? Senão, não sei, eu não fui um bom católico, mas tinha um termo para isso lá, como é que era lá? Que o povo ficava sentindo, assim, remorso. Né? Já viu que no meio crente não se usa a palavra remorso. Mas no meio católico, eu me lembro quando era pequeno, lá na comunidade de base, lá no Mato Grande, que se usava muito a palavra remorso. Ah, fulano morreu e o outro fulano não tinha feito isso, ficou com remorso até hoje. Não perdoou, não acertou alguns perrengues, né? Aí ficou com remorso por não ter feito aquilo. Aí vai lá para a beira do caixão chorar lá. Desmaiar. Eu tô com remorso, que não sei o quê, que eu podia ser melhor com meu pai, com minha mãe, com quem que seja. Então é engraçado isso que o arrependimento, o crente ele não vive nessa coisa do remorso, porque também a gente não vai para o purgatório. Então, ou a gente se arrepende ou não, a gente crê assim. Então, ele não é meritório em si, ele não convence, não muda a bondade de Deus. Tudo é por Deus, para Deus e por Deus, vem dele, é dele para ele. Né? Quer dizer, ele nos concede o perdão pela sua infinita bondade, né? A nós cabe nos arrepender quando vemos que ele é poderoso e oferta-nos o perdão, e oferta-nos vida, não é? Cabe-nos andar na luz, mas a bondade dele é sempre maior do que nós, não pode ser movida pelos nossos méritos, não pode ser encolhida por causa de nossos méritos ou não, né? Quer dizer, sua bondade autoexiste. E falando aí assim, do arrependimento, foi um dos pontos que me chamou muita atenção. Eu já cheguei a pensar nisso, que o arrependimento partia da gente, não, eu sou bom demais que eu arrependi, né, e agora vou mudar minha vida, doce engano, né? Ler do engano, como quiser até melhor, e pensar, foi Deus que colocou. E eu não canso de pensar e lembrar da matéria que estudou no seminário, de seitas e heresias,
quando a gente vai estudar, a gente vai perceber que as pessoas que estão lá na Umbanda, na Quimbanda, no que seja lá, na Vó Rosa, e aí por aí vai, eles acham que está certo. Não é que eles estão agindo assim, né, enganados, eu digo assim, é o engano, mas eles não têm dúvida, muitas vezes eles têm mais certeza, às vezes, dentro do pensamento deles que eles estão certos, do que muitos que estão, né, no cristianismo, no ser cristão. Às vezes, muitos servem de má vontade, numa preguiça, e a gente vê aquela dedicação porque eles têm certeza. Mas aí eu fui, graças a Deus, porque não partiu de mim essa compreensão de que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador de nossas vidas, tudo dele, pertence a ele. Não partiu de mim essa compreensão, foi dele que me deu. Então, o arrependimento vem nessa linha de entender a bondade de Deus. Então, o arrependimento não partiu de mim. Um belo dia eu arrependi dos meus pecados e agora vou consertar a minha vida. Não. Foi dentro da bondade dele que ele permitiu que eu arrependesse, que eu compreendesse o meu erro e me arrependesse e tentasse agir com a ajuda, lógico, do Espírito Santo, para que eu mudasse um pouco o rumo da minha vida, né, dentro dessa bondade de Deus que me permitiu todo esse entendimento. Não é porque hoje eu li a Bíblia, ou, né, vi uma luz azul lá no céu, onde quer que seja, dentro da igreja, e vou me arrepender porque eu sou mau e preciso de arrepender porque senão, né, a bondade de Deus vai afastar de mim. Nada disso. É a bondade de Deus, a boa mão de Deus, a boa bondade, a bondade graciosa de Deus que me alcançou e fez com que eu tivesse essa compreensão do arrependimento. E teve no mundo, acho que aí já para vocês mais novos, vocês não foram testemunhas disto, mas dos anos 80, dos anos 90, houve uma grande explosão evangélica no mundo, uma distribuição de Bíblias em massa, no Brasil, no mundo. Josué Irion, pastor mineiro, contrabandeando Bíblias para a União Soviética, para a China, né, mandando-se. Houve uma grande distribuição, tradução, projetos, missões, e parece que essa disseminação da palavra de Deus deu uma certa proximidade ao povo de conhecer Deus, porque o quesito é conhecer Deus. Assim, só cortando, mas foi da época que distribuiu os Gideões? Os Gideões distribuíam, né? Quem nas escolas não recebeu na década de 80? Todo mundo. Teve gente que recebeu, era todo ano, tinha em Cirilândia, pensa bem, na década de 80 em Cirilândia, teve gente que recebeu 2, 3 anos seguidos. Lá na minha casa, meu Novo Testamento, que era um cinza, pequenininho assim, tinha uns montes, que lá de casa todo mundo que estudava, tinha recebido o Novo Testamento dos Gideões e vinha lá o local de você colocar o nome da pessoa que recebeu, a data e tal, a série que estava estudando, eu acho que na 5ª série que falava naquele tempo, recebi os Gideões. Eu me converti com o Novo Testamento daquele que eu recebi no colégio em 1990. Hoje não tem mais distribuição em massa nos colégios, porque o Estado é laico e não se permite mais. Os Gideões normalmente deixam nos hotéis. Lá nas mesinhas de cabeceira dos hotéis sempre tem um. Mas houve uma grande disseminação de volumes de Bíblias, e isso trouxe também uma consequência de muita conversão. Povo, porque eu fui um péssimo católico, vocês foram um melhorzinho, mas a gente não tinha interesse, não era estimulado a conhecer Deus. Isso é fato, a gente era estimulado a rezar, a repetir. O catecismo, eu falo da minha época, lá uns anos atrás, o catecismo tinha mais valor do que a Bíblia. Né? Eles não usavam, o padre usava o catecismo e todas as falas dele, né, para a palavra da Bíblia e Bíblia em si, ninguém incentivava. Agora todo mundo tinha um catecismo em casa, agora a Bíblia era raro alguém ter Bíblia. E chegava a passar, eu já presenciei, quando era criança, passar o catecismo no indivíduo que estava doente para ele ser curado. Né? Quer dizer assim, não éramos incentivados, né? Hoje nós temos acesso. Né? É incrível, com a pandemia, sabe uma coisa que a pandemia que eu percebi? Os jovens descobriram que tem aplicativo de Bíblia. Eles achavam que era só videogame. Agora, de vez em quando, você vê um jovem usando aplicativo de Bíblia, né? Mas está acessível. E aí a gente vai conhecendo esses atributos, essas coisas, nós vamos aprofundando no conhecer de Deus, né, nesse caminhar, e isso vai nos libertando, né? Vai tirando esse ranço de mérito de cima de nós,
e vai nos ensinando que a bondade, ela autoexiste, né? Ela é eterna, né? Ela é a causa de nós encontrarmos e conhecermos Deus, de estarmos na presença dele, sermos chamados, né? Na página 171, no ponto 4, ainda na bondade de Deus. Embora a bondade de Deus seja uma infinita e transbordante fonte de cordialidade, ele não nos impõe sua atenção. Se quisermos ser recebidos como o filho pródigo, precisaremos ir até ele como o fez o filho pródigo. E aqui esbarra sempre naquilo, eu tenho tentado suscitar para os pensadores da graça, que a graça não nos isenta do juízo eterno, ela nos isenta da condenação eterna. Não irei para o inferno, não há possibilidade de Satanás me arrastar para o inferno. Ainda assim, no dia do juízo, ele ainda vai me acusar ainda. Está com os pecados na cara, mas louvado seja Deus que a graça vai estar lá, esteve aqui agora, estará lá para dizer que Cristo tomou sobre si as minhas dores, os meus pecados. Mas ela é transbordante fonte de cordialidade, de amor, de proximidade. Mas eu preciso me levantar em algum momento e abrir meu coração, não com feito meu. Aí quando você vai discutir isso, o pessoalzão aí da hipergraça quer dizer assim, não, mas então você fez alguma coisa que você abriu o coração? Não, eu abri o coração porque Deus me chamou primeiro. Senão não justificaria, né, a sua infinita, nem precisaria da sua graça. Eu tenho consciência de que qualquer ato meu em relação a aproximar-se de Deus, foi Ele que causou em mim primeiro, mas Ele causou em mim e eu precisei ir. O filho pródigo precisou voltar. Tem um trem que depois vocês poderão me explicar aí em make-off. Por que o pai não foi atrás do filho? Poxa, eu estou brigando com alguns textos recentemente, pensar é bom. Por que o pai, tão amoroso como era, nunca se dignou, não tem resquícios na parábola do filho pródigo, do pai ameaçando, montando uma caravana para ir atrás do filho? E olha que ele era uma pessoa influente, inteligente, capaz de encontrar o filho dele naquela época. Eu também já, quando eu li o livro lá, da parábola do filho pródigo, também me veio esse pensamento. Se o pai quisesse ter ido buscar o filho, ele tinha encontrado. Ele tinha condições financeiras, intelectuais e tudo, né? Ele tinha condições de encontrar o filho e trazê-lo de volta. Então, meu querido, funciona assim. O fato do pai nunca ter feito uma comitiva, arrumado helicóptero, pegado a polícia do Distrito Federal e de Goiás para caçar o malfeitor, não está dando muito certo nesse tempo. Extremamente competente. Para ir encontrar lá o malfeitor do filho ingrato, e ficar lá na sua casa, cuidando do seu rebanho, prosperando, angariando mais coisa para o filho ingrato. Quando o filho ingrato volta, eu não consigo, eu releio, li o John McTurk, que para mim é o melhor livro sobre a parábola do filho pródigo, já li outras, né, tão boas quanto, outros materiais tão bons quanto, mas o filho pródigo, John McTurk, é o suprassumo dessa história, eu achei, pelo menos. Mas o fato do pai não ter se levantado e procurado o filho, e esperar o filho se lascar até o fundo do poço e voltar para ele, com suas próprias perninhas magrelas, secas e todas arranhadas dos porcos. Esfomeadas. Eu releio o material e não encontro, em momento algum, nenhuma desconfiguração do amor do pai, da graça do pai. E é justamente nisso que o filho se animou a voltar. E porque ele conhecia o pai, sabia que o pai era bondoso, amoroso com ele, e iria perdoar e receber ele de volta. E o fato dele ter voltado com suas perninhas famintas, não moveu o pai a recebê-lo. Porque no pano de fundo já tinha uma festa pré-programada. O pai já esperava, ele sabia. Se for transliterar para Deus, ele era onisciente. Né? Deus é onisciente, ele sabe que a gente vai voltar. E a nossa volta não move a bondade de Deus. Mas nós precisamos voltar. Ainda que Deus é que vai nos causar essa vontade de voltar. Então, meu querido, nós precisaremos ir até Deus
apesar de sua infinita bondade, não desconfigura a sua graça. O fato de eu ter que voltar para Deus não desconfigura o seu chamado, não desconfigura a sua graça, não desconfigura o seu infinito amor e a sua misericórdia. Só me faz, a educação usa muito isso, né? A autonomia ou sujeito do processo. Eu também sou um sujeito do processo, sou um ser amado. Né? Eu acho incrível, por que Deus escuta as nossas orações? Porque Ele é soberano, sei lá. Por que Deus escuta nossas orações? Recentemente eu preguei o sermão da mulher, não vou adulta. Não vou me arriscar nessa agora que eu passei nessa. Pergunta irrespondível. Recentemente eu preguei sobre a mulher adulta, lembra disso, né? Lembra que a mulher adulta estava lá insignificantemente na mão dos escribas e fariseus? No meio da roda, sem julgar, de cabeça baixa lá, de repente, Jesus dá um passo fora nos escribas e fariseus, olha para ela e pergunta para ela. Eu fico chocado de Jesus perguntar para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ele fala com ela, ninguém estava falando com ela. Ele dá voz a ela. Por que Deus ouve as nossas orações? Porque Ele quer nos dar voz. Mas naquele tempo, mulher, pecadora ainda, né? Quem ia conversar com ela? O pessoalzão aí que acha que está tudo pronto, não precisa nem orar, porque Deus não quer, né? Deus já sabe então tudo. Não, mas o filho pródigo, ele pegou suas perninhas famintas e foi até o pai. Não desconfigura o amor, o poder, a glória, o recebimento, o perdão do pai, não. Só, simplesmente, o pai está lá de braços abertos. Nós precisamos, essa bondade, ela é transbordante, ela é cordial. Mas ela, de uma certa forma, contempla a nossa volta a Deus como filho pródigo. Isso aí, é bom a gente ver que a cordialidade de Deus, que Deus está ali cordial o tempo todo, ou seja, bondoso, né, pronto, nos esperando voltarmos. Né, e o incrível, lógico, né, a gente fala lá do filho pródigo, a parábola, mas quando traz para a realidade de Deus, Ele já sabe, né, Ele já nos deu essa condição. Mas tem essa questão, né, Deus, né, a gente não cansa de repetir, né, dentro do nosso assunto aí. Quanto à salvação, é muito claro, não adianta nem precisa falar muito, que é sem chance de algum ato nosso. Mas tem a questão moral, da responsabilidade, que Deus também nos dá um pouco dos seus atributos, nos dá a condição de responsabilidade. Não porque nós nascemos ou nós adquirimos, mas Deus nos deu essa responsabilidade para agirmos conforme Ele nos deu a responsabilidade de praticar, por assim dizer, né, a sua vontade, a sua palavra, né, aquilo que Ele nos dá, os seus mandamentos. Então, Ele nos dá essa responsabilidade. Agora, eu posso pegar a responsabilidade que Deus me deu, né, e jogar fora, ou então usá-la conforme Ele me deu. Né? Não tem nada a ver com salvação. Tem de agir naquilo que Deus já nos deu. Né? E olha que Ele nos dá, digamos assim, que o pastor João gosta de usar, aquela certa liberdade de pipa, né? Até onde Ele dá a corda, você vai, né? Aí tem, né? Mas Deus está trazendo. Mas dentro daquele trajeto ali, tem certas atitudes minhas, não de salvação, mas de relacionamento com Deus, de usar das atitudes ou das responsabilidades que Deus me dá. Né? Disso, de reconhecer a bondade de Deus e de agir conforme a bondade de Deus sobre a minha vida. Não é? Então, no ponto 5, página 171. A grandeza de Deus nos inspira temor, mas a bondade nos encoraja a não ter medo dele. Temer sem ter medo, este é o paradoxo da fé. Nós tememos Deus, certo? Sim. Mas nós não temos medo de Deus. Não. Eu acho assim interessante, porque na educação de filho, essa é a grande luta. Né? Tem filho que tem medo do pai. Tem filho que tem respeito do pai, é diferente. Né? E aí eu fico pensando nisso, os atributos nos levam a essa caçapa. A grandeza de Deus realmente nos inspira temor, né? Quando eu compreendo, eu vislumbro a grandeza daquilo que dá para ser compreendido por ser humano, me faz tremer. Mas quando eu entendo a sua bondade e o seu amor,
isso acalma meu coração diante dele, porque eu já sei que ele é perdão, que ele é misericórdia, que ele é bondade. Quer dizer, que a sua bondade vai me alcançar, desde que eu não, sei lá, de alguma forma, seja fora desses planos eternos, ou que eu não queira amar a Jesus Cristo, ou não fui seduzido, porque Jeremias não quis, ele foi seduzido, né? Laços eternos de amor. Mas uma coisa é fato, quando nós amamos Jesus Cristo, quando você ama Jesus Cristo, isso te leva a poder andar com Deus, com Cristo, com segurança, né? Até quando a pessoa que tem o temor do Senhor no coração, ela sabe que Deus é o único capaz de levar para o céu, lançar no inferno, né, conforme a soberania dele, assim que ele quiser agir. Mas, ao mesmo tempo que tem o temor do Senhor, ele sabe da bondade do Senhor, sabe da graça do Senhor, e não tem medo, porque confia nos desígnios que Deus tem para ele. Né? Essa é a grandeza. Né? Eu tenho temor, eu sei que Deus é soberano, pode fazer o que ele quiser fazer, ele faz, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que ele é bondoso, que ele é amoroso, e confio e descanso o coração em Deus. Assim, vamos usar de novo o exemplo de Davi. Davi tinha um temor sobre Deus, não fazia nada, né, ou quase nada, né, os atos dele, a não ser os atos impensados, ele fazia segundo a permissão de Deus. Senhor, vou fazer isso, o Senhor vai estar comigo. Ele tinha temor do Senhor, vai dar errado, vai dar certo, né? Não sei os pecados assim, de adultério, ou alguma coisa assim que ele fazia, mas depois, mesmo assim, ele temia a Deus, né? Sabia das atitudes de Davi, né? Quando o filho dele lá, do fruto do pecado, ele com Batseba lá, está doente, e ele está lá os dias todos lá, talvez é uma das cenas que eu mais assim, visualizo na minha cabeça, que consigo ver o temor que Davi tinha no coração sobre Deus. Não, o Davi, se a pessoa dava uma má notícia, arrancava a espada, matava, mandava matar os caras. Agora, como é que vai fazer? Não, tem o temor de Deus. Deus podia fazer enquanto estava vivo, agora que está morto, né? Mesmo assim, eu reconheço Deus. Quem dera, se nosso tempo, hoje, nós agíssemos assim, né? Quando tivesse uma chance de dar certo, eu clamaria a Deus o tempo todo. Não dá certo mais? Descansa meu coração em Deus, porque sei que foi o meu pecado e não digamos assim, a maldade de Deus que levou à morte aquela criança. Foi o pecado de Davi. Então, esse é o temor de Deus. Ao mesmo tempo, eu reconheço, sei que Ele é soberano, mas ao mesmo tempo eu descanso meu coração nele, sei o fruto da sua bondade sobre a minha vida. Se aconteceu algo de errado na minha vida, foi o meu coração duro, né? E tudo isso com a permissão de Deus, com a soberania de Deus, realmente é grandioso, né? A bondade de Deus sobre a nossa vida, Ele que permite a gente entender isso, temê-lo sem ter medo. Vamos lá no texto citado aí. Você citou o texto de Davi, quando o filho do pecado morre, e Natão repreende, e o filho do pecado morre, ele está lá de jejum e tudo, e o soldado vai lá e avisa que o filho morreu, e tá todo mundo com medo dele matar, e o que ele faz quando o soldado avisa para ele que o menino tinha morrido? Ele levanta, toma um banho, se veste uma roupa boa e vai comer, vai jantar. E depois? E depois ele glorifica a Deus. Ele vai para o templo. Eu acho incrível que ele se refaz, se recompõe e se apresenta a Deus. Isso não é fruto de ter medo. Isso é fruto de temor, isso é fruto de confiança. Um coração que confia em Deus. Fala, não, eu posso ir lá e glorificar. Teme sem ter medo. E de saber que foi perdoado. Eu fico até pensando em saber assim, Deus é tão bom que Ele me perdoou do meu pecado e me aceita de volta. Não é? Quer dizer, eu aprontei, matei, adulterei, o filho morreu, e agora eu vou lá resolver com Deus, porque Deus é bondoso para comigo. Incrivelmente. A bondade de Deus, então, é a força que nos mantém vivos, né? Sua graça não se separa, né? Todos os atributos. E nós estamos aqui hoje porque Deus tem sido bondoso conosco, tem nos sustentado, tem nos abençoado, né? E o atributo da bondade é espetacular. Todos os atributos são espetaculares e a gente vai, então, crescendo no conhecimento de Deus, né? Deus abençoe você, tenha um bom domingo, até a próxima lição e não se esqueça que nós tememos a Deus, mas não temos medo dele, porque ele nos recebeu em Cristo Jesus. A graça e a paz. Pastor?
Graça e paz a todos, e a bondade de Deus dura para sempre. Amém. A graça e a paz. E marque seu sim. E não dá canseira para o pastor.